Olá, galera do nono ano. Aqui quem vos fala é a professora Marisélia. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos para a nossa primeira aula do segundo bimestre de produção textual. Vamos dar continuidade ao nosso gênero textual carta aberta. Esse bimestre, além do gênero textual carta aberta, nós vamos estudar folheto, editorial, cartaz e cinema. Vamos dar continuidade ao nosso gênero textual carta aberta. Lá no livro didático de vocês, se vocês quiserem pegar para acompanhar, podem pegar, certo? Lá na página 34. A carta aberta é um gênero textual cujo objetivo principal é reivindicar, protestar, informar, argumentar sobre determinado assunto de caráter público e não pessoal. Normalmente ela é destinada a órgãos, autoridades, associações ou responsáveis diretos por alguma ocorrência. A carta aberta é composta de algumas partes fundamentais descritas a seguir. Então, o objetivo da carta aberta é reivindicar alguma coisa, protestar, informar, argumentar sobre determinado assunto. Ela não é pessoal, ela é pública, certo? Vamos lá. Primeira parte da carta é o título. O que é que compõe o título? Geralmente indica o destinatário da carta. Vamos ver o exemplo desse título aí de uma carta aberta. Carta aberta aos vereadores da cidade de, aí coloca o nome da cidade. Mas sempre tem que ter o nome do gênero textual, carta aberta, e o destinatário. Na introdução, a parte onde tem os parágrafos em que se apresenta o motivo da carta e as ideias centrais que serão nela abordadas, né? Que é a parte central da carta, que lá você vai jogar as ideias e o problema que você vai expor lá no desenvolvimento de sua carta. Vamos ao exemplo. Escrevo essa carta aos senhores para sugerir medidas que possam resolver o problema. Aí descreve o problema. Continuando. A parte do desenvolvimento, que são parágrafos, em que são apontados os principais argumentos e opiniões em relação ao assunto abordado. Aqui você vai argumentar, vai defender o seu ponto de vista. Vamos ao exemplo. Uma primeira medida importante será outra solução fundamental, deverá ser desse modo. Aí aqui você tem os argumentos. Veja que aí tem 3 argumentos. Uma primeira medida importante será. Qual a medida importante que alguém deve tomar? Aí vai descrever a medida. Outra solução fundamental deverá ser. Aí um outro argumento, um outro ponto de vista. Desse modo, aqui vai descrever, defendendo os seus pontos de vista que estão acima, os seus argumentos. A conclusão apresenta um resumo das finalidades da carta e das medidas propostas. Vamos ver o exemplo. As sugestões apresentadas destinam-se, portanto, aí você vai dizer a quem se destina, vai resumir tudo aquilo que você descreveu no desenvolvimento de sua carta. A despedida. Apresentam-se as saudações cordiais despedidas aos interlocutores e a assinatura, que muitas vezes aparece em nome de um grupo ou comunidade. Vamos ver os exemplos das assinaturas. Marcos da Silva, morador do bairro. Se tiver o nome de alguém, aí vai dizer de onde a pessoa é, morador do bairro. Aí coloca o bairro. Ou Michele de Oliveira, representando os alunos da escola. Aí coloca o nome da escola. Alunos da escola. Aí você vai colocar o nome da escola e a assinatura dos alunos dessa escola. Ok? Aqui nós temos 2 imagens representando a estrutura, o resumo daquilo que eu falei anteriormente para vocês. Aí, na estrutura mínima da carta aberta, o título é obrigatório nome do gênero, é facultativo destinatário, identificação do locutor e o assunto. Exemplo, carta aberta, aí vocês vão reler isso aqui e vão entender melhor. Na introdução,
Em um parágrafo, o locutor apresenta o que o levou a se manifestar, mobilizar, argumentar, defender. E o desenvolvimento? Lá no desenvolvimento você vai ter a denúncia, a reivindicação da solução e a argumentação consistente. Agora, na conclusão, você vai ter a reivindicação de soluções para o problema. O mais comum é apresentar em destaque, negrito ou caixa alta, a solução desejada. Então, você vai deixar em destaque qual é a solução que você deseja para o problema que você apresentou anteriormente. Despedida. É comum apresentar, após conclusão, palavra de ordem de caráter generalizante. É hora de enxergarmos nossas árvores como monumentos de nossa cultura e de nossa história, como no exemplo que está aí descrito. A assinatura de caráter generalizante, posto que normalmente se apresenta uma instituição, local e data. Pode-se por local e data, normalmente alinhados à direita após a assinatura, certo? Aqui nós temos o modelo de uma carta aberta. Vamos lá. Aí temos o título, Maringá, 12 de dezembro de 2016. A introdução, carta aberta aos meus familiares sobre a adoção de órgãos. Como vocês sabem, sempre tive minhas dúvidas se eu seria ou não doador de órgãos. Mas, movido pela discussão de um projeto de caráter interdisciplinar em minha escola, pude concluir que desejo ser um doador de órgãos. A felicidade de ter recebido e a satisfação nos depoimentos das famílias que doaram e receberam os órgãos. Fui capaz de me comover e me fazer enxergar essa questão de uma maneira diferente. Como vocês têm conhecimento da minha solidariedade e ambição por ajudar o próximo, vi que a adoção de órgãos é uma das maneiras mais honrosas para tais ações. As demais, alimentar as esperanças e acabar com o sofrimento das famílias que esperam incansavelmente será um grande feito para mim. Por isso, meus familiares, minha decisão de ter um doador de órgão é certa e definida, pois quero acabar com a necessidade e o desespero de, ao menos, algumas pessoas. Com a publicação desta carta, espero que vocês entendam o meu desejo e que isso os motive também. Atenciosamente, Lúcio. Aqui foi uma pessoa que escreveu destinada para a família, por isso que ele colocou só o nome dele. Atenciosamente, Lúcio, porque era destinada para a própria família dele. E para finalizarmos, vamos às nossas atividades. Que na página 35 do livro de vocês, vocês vão ler as partes da realização e revisão para redigir a carta aberta de vocês. Agora, esta semana, nós vamos produzir, certo? Vocês vão escrever uma carta aberta e está passo a passo lá no livro de vocês, na página 35. Vão ler essas duas partes que está falando aí, realização e revisão. Na realização, você vai ver como vai realizar, como você vai produzir a sua carta. E aqui eu coloquei algumas sugestões de temas para a carta aberta, mas você pode criar o seu próprio tema, certo? Retorno às aulas no modo híbrido. Aí você vai, aqui é uma sugestão de tema, você pode falar, discorrer a sua carta sobre esse assunto, sobre esse tema que nós estamos vivenciando hoje, que é a volta, o retorno às aulas presencial, né? Presencial híbrida, que é diferente do totalmente presencial. Outro tema, vacinação para a população em massa contra o Covid-19. Se você escolher esse tema, você vai dar a sua opinião. Você tem que fazer pesquisa, você tem que investigar o tema para poder escrever a sua carta para falar com propriedade, para argumentar. Covid-19, como nos prevenir? E você pode criar também o seu tema, certo? Aqui dei apenas sugestões. Não é obrigatório vocês fazerem sobre esses temas que coloquei aqui, mas vocês fiquem à vontade para escolher o seu tema. Obrigada pela participação de vocês. Espero que todos estejam bem, que fiquem bem.
Por meio do estudo, você encontrará tudo o que precisa para conquistar seus sonhos. Então, continue dedicados aos estudos, porque é através dos estudos que nós vencemos as dificuldades, as batalhas da vida, né? Fique em casa. Se precisar sair, o uso de máscara continua obrigatório. Usem máscara. Higienizem suas mãos com álcool em gel ou lavando quando estiver em casa. Se precisar sair, busquem manter o distanciamento, ok? Porque a pandemia não acabou. Por isso que nós estamos assistindo aulas através de vídeos, não podemos estar em sala de aula. Então vamos nos conscientizar e fazer o que é necessário fazer para em breve estarmos juntos em sala de aula. Até a próxima aula, se Deus quiser.